Estamos recebendo Patrícia Rossi aqui nos estúdios da Rádio Auriverde, ela que é analista comportamental. Ô Paty, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui à nossa programação, uma ótima tarde para você, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde. Boa tarde, Léo, boa tarde a toda a nossa audiência, Gabi, Módulo, Luizinho, Luizão, a esse povo maravilhoso, esse povo que acompanha a gente aí, sempre nos apoia. Ô Paty, hoje nós vamos falar sobre resiliência e os seus comportamentos, né? Já quero começar perguntando para você o que é resiliência, Paty? Muito interessante, né, Léo? Porque a gente fala muito sobre ser resiliente, resiliência, mas a gente nunca estuda a fundo o que é resiliência. A grande maioria das pessoas não sabem o que é resiliência, né? Resiliência é a capacidade de enfrentar as adversidades, os problemas, os traumas, de frente para eles, entendendo e avaliando as suas emoções e seus sentimentos, cuidando das suas emoções e sentimentos, mas passando por eles e fazendo um enfrentamento. Uma pessoa resiliente, ela tem a capacidade de enfrentar os seus problemas de uma maneira muito tranquila, né? De forma saudável, isso que é o mais importante. Ser uma pessoa resiliente é enfrentar as adversidades, os problemas de forma saudável. Você olha para suas emoções e seus sentimentos, trabalha e supera eles de forma muito rápida e tranquila. Isso é ser resiliente. E quais as características de uma pessoa resiliente, Paty? Eu trouxe algumas, eu não trouxe todas, eu trouxe aquelas que eu acho mais importantes, né? Primeiro, ter flexibilidade, né? A flexibilidade é a capacidade que as pessoas têm de se adaptar às mudanças de forma muito rápida, muito fácil. Ter uma mentalidade positiva. A gente entende que quando a gente tem uma mentalidade positiva, as coisas tendem a acontecer de uma forma mais tranquila, de uma forma mais leve, mais saudável, né? Ser uma pessoa persistente. A persistência é a capacidade que a pessoa tem de superar os desafios e não desistir diante dos primeiros obstáculos, ou seja, ela passa pelos obstáculos e supera os seus obstáculos. A capacidade de enfrentamento, isso é outra coisa extremamente importante. A capacidade que você tem de fazer o enfrentamento, é você olhar os seus problemas de frente e enfrentá-los, entender o que está acontecendo, aprender com eles e superar ter essa capacidade de enfrentamento, né, esses obstáculos. Tudo sempre vai passar no autoconhecimento, Léo. Não existe nada que o autoconhecimento não vai estar envolvido. Você precisa ter autoconhecimento. Uma também das habilidades de uma pessoa resiliente é ter o autoconhecimento. Ou seja, ela conhece quais são as suas limitações e trabalha para melhorar as suas limitações. A rede de apoio, isso é algo fantástico. A rede de apoio de uma pessoa resiliente é uma rede de apoio forte, uma rede de apoio bem estabelecida. E uma pessoa resiliente, ela sabe utilizar essa rede de apoio de maneira respeitosa, de maneira produtiva e de maneira positiva. E aí vai uma dica, o que está acontecendo hoje? Hoje você não consegue desenvolver pessoas resilientes, principalmente essa geração que está chegando agora. Por quê? Porque os pais, eles acabam fazendo tudo pelos filhos, e quando ele faz tudo pelos filhos, ele acaba amputando essa capacidade que a criança vai desenvolver, que é a resiliência, e também essa capacidade de desenvolver uma boa rede de apoio. Porque o que acaba acontecendo? Hoje as pessoas querem colher aonde não plantou. E a rede de apoio, ela está muito relacionada a isso. Para você ter uma boa rede de apoio, primeiro você tem que estabelecer um bom relacionamento. Um relacionamento respeitoso, de confiança, tem que haver uma troca para você ter uma boa rede de apoio. Sem uma boa rede de apoio, fica difícil. Então, uma pessoa resiliente, ela tem uma boa rede de apoio, ela lança a mão dessa boa rede de apoio, mas de maneira respeitosa, de maneira consciente, e isso que faz essa troca ser uma troca inteligente e eficiente. Crença em si mesmo. Uma pessoa resiliente, ela tem a crença em si mesma. Ela conhece o seu valor,
conhece quais são as suas limitações, quais são os seus medos e não deixa se levar pelo que as outras pessoas pensam dela. Então, uma pessoa que tem crença em si mesmo, conhece a si mesmo, ela não vai ser diminuída por comentários de outras pessoas. Ela entende qual é o valor dela, ela sabe o que ela está fazendo, então ela não se abala por comentários que são negativos a ela, né? E pensa de forma positiva, né? Ela sempre vai estar pensando de forma positiva e usa a sua rede de apoio também de forma positiva. Ô Paty, o que é mito da resiliência? O mito da resiliência é a forma equivocada que as pessoas têm de trabalhar com a resiliência, né? O que acontece? O mito da resiliência, ele trabalha no seguinte aspecto. Ser uma pessoa resiliente é você enfrentar os seus problemas, os seus desafios de forma saudável e olhando de frente. Então você olha o seu problema de frente, entende o que está acontecendo, cria a melhor estratégia e através dessa melhor estratégia você passa pelos seus obstáculos. O mito da resiliência, ele diz o contrário disso. Ele diz assim que uma pessoa resiliente, ela não pode sofrer por uma situação. Ela não pode passar pelo aquilo, ela não pode sentir dor, né? Então, uma pessoa resiliente, ela não pode sofrer, ela não pode sentir dor, ela não pode ter essas emoções. E, na realidade, isso é um mito. A pessoa resiliente, ela pode sim sentir dor, ela pode sofrer com as suas emoções, ela pode. O que acontece? Ela olha para a emoção, ela olha para o sentimento, ela olha para o sofrimento e entende e supera aquilo, né? Ser resiliente não é ser uma pessoa automática, você passar pelaquela situação sem sentir dor, sem sentir a dor da perda. A pessoa sente, né? O mito da resiliência é ao contrário disso. A pessoa, ela achar que para ela ser uma pessoa resiliente, ela não pode passar por aquela situação. Seria mais ou menos isso. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. O mito da resiliência, ele negligencia o sofrimento. Então, você vai olhar para o seu sofrimento, você não vai trabalhar aquilo, você não vai olhar para as suas emoções, e você vai fazer o quê? Você vai jogar ele no porão, você vai pegar suas emoções que não foram resolvidas, não foram sanadas, e colocar ali no porão emocional ou jogar debaixo do tapete. Culpar o indivíduo, né? O mito da resiliência trabalha da seguinte forma. Se o indivíduo não é capaz de resolver aquele problema e superar aquele problema, aquela emoção, de forma rápida, vai dizer o seguinte, que de alguma forma, se ele não superou ou não resolveu aquele problema, é porque aquele problema está ligado diretamente à pessoa. É ela quem está criando aquela situação, aquela dor, aquela emoção. Então, o mito da resiliência, ele trabalha muito isso. Subestimar a rede de apoio. O que acontece? A pessoa, ela não tem, eu sou resiliente, eu sou uma pessoa firme, eu sou uma pessoa forte, então eu não preciso da minha rede de apoio. Isso está errado. Uma pessoa resiliente, ela trabalha a sua rede de apoio, ela pede ajuda, ela procura profissionais quando ela acha que ela não vai dar conta sozinha, ela entende as suas emoções, ela trabalha. O mito da resiliência, ele vai fazer você pensar totalmente o contrário disso. Você tem uma rede de apoio, mas você está precisando de apoio, mas você não vai procurar, porque se você vai procurar, você não é resiliente. Então, o mito da resiliência, ele desconstrói tudo que a resiliência constrói. Acho que dessa forma ficou mais claro, né? Ou seja, o mito da resiliência diz de que o resiliente não é humano, por exemplo. Uma máquina, né? Perfeito, Léo. Você foi no cerne da questão. E na realidade, é totalmente o contrário disso. É você ver a sua humanidade, enxergar a sua humanidade, ver de que forma que você pode trabalhar a sua humanidade e sair daquele sentimento, daquela emoção de forma saudável e de forma rápida, aprendendo com seus erros. Como desenvolver a resiliência, Paty? Olha, Léo, eu também trouxe 10 pontos que dá pra gente trabalhar de uma forma bem simples. Primeiro, cultive uma mentalidade positiva. Isso vai ser sempre a primeira questão. Prepare o terreno e plante ali na sua mente coisas boas, coisas positivas, coisas que elevem as suas emoções e seus sentimentos. Desenvolva a autoconsciência.
Descubra quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você procura, o que você não procura. Desenvolva a sua autoconsciência, né? Tenha consciência de quem você é e de como você lida com as suas emoções. Cultive uma boa rede de apoio. Não dá para você lançar mão de uma rede de apoio sem antes você cultivar uma rede de apoio. Não dá para chegar para o Léo e pedir um favor para o Léo se eu não tenho bom relacionamento com o Léo, se o Léo não me conhece, se o Léo não sabe quem eu sou. A gente está vivendo uma geração hoje, Léo, que não cultiva bons relacionamentos. E aí ela vem e te pede algo achando que você tem por obrigação fazer. Para você ter uma boa rede de apoio, você tem que cultivar. Então, cultive uma boa rede de apoio. Pratique solução de problemas. Você está vendo que a pessoa está passando por um problema, você não tem nada a ver com isso. Mas tenta se colocar naquela situação e procura descobrir como que você resolveria isso. Isso é praticar a resolução de problemas. Porque se um momento na sua vida você passar por uma situação semelhante àquela, você já praticou a resolução daquele problema. Então, pratique a resolução de problemas, né? Cultive a flexibilidade. Uma pessoa flexível é extremamente importante. A flexibilidade ela vai te trazer a adaptabilidade para as situações. Então, você vai estar sempre conseguindo se adaptar às situações de forma rápida. Então, pratique a flexibilidade. Não seja uma pessoa dura, engessada, inflexível, que tem uma rotina rígida e que, se sair daquela rotina, você se perde. Não. Pratique a flexibilidade. Mude de rotina, mude de caminho, assista filmes diferentes, leia livros diferentes, isso te ajuda na flexibilidade. Cuide de si mesmo, né? Você tem que entender que é bíblico isso, né? Um cego não conduz outro cego, né? Então, para você cuidar de uma pessoa, você tem que ser uma pessoa saudável. Então, entenda que primeiro você tem que cuidar de você, para depois você cuidar do próximo. Estabeleça metas realistas, né? Um bom planejamento ele tem metas realistas, porque quando você coloca uma meta muito acima daquilo que você pode realizar, isso vai te causar frustração. Então, entenda a sua realidade e estabeleça metas reais, que sejam possíveis de serem alcançadas. Aprenda com seus erros, né? Tem pessoas que não permitem errar. Eu acho isso um absurdo. Quando a pessoa erra, ela se pune, está errado. Você errou, sem você errar, você não vai aprender, né? Errou, aprenda com os seus erros. E seja uma pessoa leve, né? Pratique a leveza, leve a vida com leveza. Sorria mais, ame mais, viva mais, né? Esses são uma das características de uma pessoa resiliente. Difícil? Não é. E, Paty, eu acho que com a aula de hoje, né, eu posso traduzir a resiliência como uma palavra moderna daquilo que meu pai chamava de maturidade. Acho que mais ou menos a gente pode seguir nessa mesma linha, né? Ser maduro o suficiente para entender as questões da vida, para entender como sair de situações e como resolver problemas diante daquilo que nos é proposto todos os dias, né? Exato, Léo. E o lance da maturidade é o seguinte, que na grande maioria das vezes a gente entende que a maturidade ela vem com a idade, né? E você não precisa esperar o processo de se tornar uma pessoa que coleciona idade, né? Uma pessoa idosa é quem coleciona idade, para ser uma pessoa madura, porque nem sempre uma pessoa idosa é uma pessoa madura. Né? Então, a maturidade você pode construir ela através da resiliência, através do autoconhecimento, através da autogestão. Então, todos esses princípios vai fazer com que você se torne uma pessoa mais saudável, porque a partir do momento que você conhece as suas emoções, você cuida das suas enfermidades, né? E um exemplo que eu gosto muito é de Neemias, porque ou pessoa resiliente, ou pessoa estrategista, né? Então é uma pessoa assim que me chama muito a atenção. Eu gosto muito do livro de Neemias, porque mostra muito a questão da resiliência, da estratégia, da persistência, de ser uma pessoa focada. Eu gosto demais, ele é uma pessoa que eu modelo bastante. Com certeza.
Agora a Gabi de Ângelo está conosco aqui nos estúdios da Rádio Auliverde e tem pergunta para você sobre esse assunto, resiliência. Pois não, Gabi? Paty, eu queria entender melhor no assunto resiliência, como uma pessoa que é resiliente lida com o que a gente conhece hoje em dia, pelo menos a minha geração, como gatilhos, né? Então, por exemplo, a pessoa passou por um trauma, independente de qual seja, passou pelo trauma, beleza. E aí, depois de um tempo, pode ser muito ou pouco tempo, ela presencia, ou ela assiste, ou ela lê qualquer coisa que faz ela se lembrar desse trauma. Então, isso seria um gatilho, né? Ela lembrou do trauma dela. E aí a gente põe, assim, entre muitas aspas, que uma pessoa considerada comum, vamos por assim, quando é submetida a um gatilho, ela pode ter uma crise de ansiedade, pode ficar nervosa, chorar, e pode até acabar com o momento, com o dia daquela pessoa. Uma pessoa resiliente, como que ela lida com os gatilhos? Como ela lida em momentos que ela relembra os traumas que ela passou, Paty? Oi, Gabi, uma pergunta extremamente inteligente, né? As suas perguntas são perguntas profundas. O que acontece? Uma das características da pessoa resiliente é o autoconhecimento. Então, uma pessoa que é resiliente, ela trabalha muito o autoconhecimento. Vem um gatilho emocional, ela vai viver aquela situação, mas ela não vai olhar para aquela situação de forma comum. Ela vai tentar entender o que está acontecendo. Ela não lida com aquilo jogando para o porão emocional, colocando aquela emoção que foi despertada com aquele gatilho sem ela saber, jogando debaixo do tapete. Ela vai ficar se perguntando, por que eu estou me sentindo assim? O que mudou? Por que eu estou agindo assim? O que está diferente no cenário? Ela faz isso não só com os gatilhos emocionais, mas com os gatilhos que levam à enfermidade. Por exemplo, ela está bem e de repente teve uma enxaqueca. De onde veio essa enxaqueca? De onde veio essa dor de cabeça? Então, as pessoas que são resilientes, ela trabalha o autoconhecimento, a autogestão, principalmente das suas emoções. Então, ela vai entender. Então, vem um gatilho emocional, ela entendeu de onde veio aquela emoção, de onde surgiu aquilo, ela trabalha. Quando aquilo acontecer novamente, já não vai ter nenhum... Sabe quando não vai te assombrar mais? Você vai falar, já não me pega mais, eu já sei. Eu já sei de onde isso vem. Então, ela olha para aquilo de uma maneira muito tranquila. Então, ela lida dessa forma com os gatilhos emocionais. Ela se conhece, ela está sempre buscando entender o que está acontecendo dentro das emoções e dos sentimentos dela, e é assim que ela vai trabalhar os gatilhos emocionais. Chega um momento, Gabi, que esses gatilhos eles chegam e eles já não fazem mais diferença na sua vida. Eles simplesmente acontecem e você lida bem com aquilo. Eu vou contar rapidamente, tem um tempinho ainda? Tem. Vou contar rapidamente uma situação que eu tomei conhecimento quando eu fui fazer um dos primeiros cursos, lá atrás, bem lá atrás. O meu treinador na época, ele contou uma história dizendo assim, que tinha uma senhora que ela vivia uma vida muito tranquila, e de repente ela passou por alguns traumas, né, no passado dela, e de repente ela se aposentou e o sonho dela era morar numa cidade do interior. E ela foi morar numa cidade do interior. E de repente essa mulher começou a adoecer, começou a entrar em depressão, ela começou a não conseguir dormir durante a noite e ninguém sabia o que estava acontecendo com ela. Ninguém sabia. Chegava um certo horário e ela sempre falava assim, olha, essa tristeza ela vem exatamente quando vai dando por volta das 6h15, 18h15 da noite. Acontece alguma coisa, eu não sei o que é, aí vem uma tristeza, vem uma agonia, e ninguém sabia o que estava acontecendo. E essa mulher foi definhando, ela foi caindo numa tristeza profunda, porque ela não sabia o que estava acontecendo. Dentro de uma situação bem específica, dentro de um curso que ela foi fazer, ela foi submetida a uma dinâmica, e dentro dessa dinâmica ela descobriu o que estava acontecendo. O que acontecia? Ela morava do lado de uma igreja, cidadezinha do interior, 18 horas, batia o sino. Batia 6 vezes o sino da igreja, anunciando que eram 6 horas, né? E aí tocava a Ave Maria. Mas o que acontecia? Qual que foi o gatilho? Há muitos anos atrás,
a filha dela sofreu um acidente e ela estava junto. E aí, no meio da situação, essa filha veio a óbito nesse acidente. E a hora que essa filha faleceu, bateu 6 horas. Esse sino bateu, numa situação que ela estava, né? Não era um sino de uma igreja, mas era muito semelhante ao sino. E ela gravou isso, mas ela não entendeu. Isso ficou lá na mente dela durante muitos anos e passou. Isso só foi acionada muitos anos. Olha, veja bem, passaram acho que 20 ou 30 anos, porque ela envelheceu, ela se aposentou e foi morar nessa cidadezinha e todos os dias o sino batia e todos os dias o gatilho emocional dela voltava. Só que ela não conseguiu identificar. Ela só foi identificar depois, fazendo esse curso e entendendo, numa dinâmica que chama linha do tempo, o que estava acontecendo com ela. Na linha do tempo, ela descobriu que esse sino tocava, levava ela para essa situação da morte da filha dela. Ela tinha superado, mas o sino tocando levava todos os dias ela a emoção, aquele sentimento de perder a filha dela. Então, todos os dias ela voltava e revisitava essa situação. E sem saber, né? Sem consciência. Exatamente. Ela revisitava o cenário sem saber. Sem saber que estava lá. E o que aconteceu quando ela trouxe a consciência? Quando ela trouxe a consciência, ela trabalhou aquilo e nunca mais teve nada. Não é impressionante? O gatilho estava lá. Ela continuou morando no mesmo lugar, o sino continuou batendo, só que aquilo não levava ela mais para aquele local que levava antes dela ter consciência. Agora ela precisou entender todo o processo. Então entende como é importante o autoconhecimento? Se ela não faz, se ela não procura um especialista, se ela não faz esse exercício nessa dinâmica da linha do tempo, se ela não revisita todo esse cenário, ela ia passar uma vida inteira tomando medicação, morando naquela casa, sem saber o que estava acontecendo no cair da noite, né? Porque a tristeza dela vinha depois das 6. Né? Olha que interessante. Muito interessante. Muito interessante. Patrícia Rossi, analista comportamental, conosco aqui na programação da Rádio Ouro Verde. Pati, como é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. No canal do YouTube, são 2 canais, um de treinamento, que é Patrícia Rossi Treinamentos, e um que é Aprendendo com o Senhor, aonde eu abro uma live todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 6 horas da manhã, e a gente trabalha os comportamentos através dos personagens bíblicos, né? Falei de Neemias hoje, porque a gente está estudando Neemias, os comportamentos de Neemias e modelando Neemias. É o WhatsApp, 14997740965. E vou pedir para a nossa audiência, para os nossos ouvintes, me seguir nas redes sociais, ir lá, se inscrever nos canais, principalmente no Aprendendo com o Senhor, compartilhar, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação, fazer comentários. E no TikTok é Patrícia Rossi, _oficial também, Léo. Beleza, Pati, até a semana que vem e obrigado pela boa conversa de hoje. Eu é que agradeço, boa tarde, fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Beijão. Amém.